João. Estou esperando, aguardando. Tem pressa não. Bom dia, professora. Bom dia, meu amor. Você está bem? Estou bem, professora, graças a Deus. Graças a Deus. A senhora está bem? Eu estou muito bem, obrigado. Bom dia. Oi. Bom dia, professora. Bom dia, amor. Bom dia, professora. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Adriele. Você está melhor da mão? Bom dia, professora. Bom dia, professora. Bom dia, meu amor. Ela teve o que na mão? Página, professora. Oi? Qual é a página? Já chegou todo mundo? Não sei. Está chegando ainda mais. Vamos ver, né? Bom dia, professora. Bom dia. Bom dia. Bom dia. A página eu marquei aqui. Continuação. Pronto, pode começar. Tchau, Francisca. Tchau. A página de Até, vocês. olha aí, até 11h55, viu? Certo. Beleza. Tem as duas, né? Seguida? É, são as duas, direto. Aí quando der 11h10, aí eu venho eu vou cortar a aula, certo? Para dar a segunda aula, viu? Para não ser uma aula só, viu? Certo, beleza. Tá bom, Bora tchau. Lá. Tchau. Bora lá, gente. Vocês estão lembrados qual foi a página que nós ficamos? Sim, eu acho que foi. Tá aqui, 193? Tu já tá aí, né? 193, tem certeza? Ah, não, acho que não, porque na outra eu faltei. Aí, tipo. Então, eu coloquei aqui, continuação, na próxima aula. Aqui, ó, na página 159. Ah, sim, tá bom. 18 foi na quarta-feira, dia 18. Aí na quinta-feira eu não dei aula, aí eu coloquei aqui na quarta-feira, dia 18. Veja aí no seu livro se está feito isso aí. Página 160. Atividade de emprego dos pronomes pessoais. Vê se está feito. Está feito aí? Essa história de Tá quadrinho? feito, sim, senhora, tá feito. Calma, deixa eu ver. Rapidinho. Muito bem, João. João sabe tudo. 160, né? 160. Tem a história de quadrinho. Tá feito. Eu lembrei que eu fiz. Aí tem. Fez esse, sim. Na página 162. Outros pronomes pessoais demonstrativos indefinidos. Também. A história de quadrinho leram? Tá feito. Sim, senhora. Também. Muito bem. João é 10, sabe? Professora, todo mundo que tá respondendo. 163 também foi feito. Os pronomes demonstrativos. 164 também foi feito. Atividade dos pronomes possessivos, demonstrativo e indefinido, na página 165. Também. Também foi feito. Qual é a página? Calme, meu filho. Eu estou dizendo que a gente já fez. Vão estudar tudo isso para o teste, viu? Então. Vocês. A professora, a partir da 160, né? Eu vou marcar depois. Qual é a página? Qual é a página? A página. Eu fiz essa daqui na página 166. Também. Foi, João? A sílaba tônica? Sim, Fiz também. Sim, professora. Eu só não fiz aqui na 168. Eu fiz. Sim, professora. Você não fez. Fiz, não. Fez, professora. O grupo A gente 3, fez. fundo, fez. Pronto. Isso aí, tudo isso vai cair na prova, viu? No teste, viu? Certo. Outro texto do mesmo gênero. A gente ficou para ler esse texto. Quem lê aí? Lê aí, Joãozinho. Deixa. Ao ler um trecho do livro, Férias na Praia. Quem quiser pode ler. Certo. Qual é a página? Ao ler um trecho do livro 168.
168, né? Uhum. Ao Vai, ler, meu. ao ler um trecho no livro Férias na Antártica, você acompanhou algumas das aventuras da irmã Cline em uma viagem em família. Agora, leia 2 relatos extraídos dos diários de Júlia e Luísa, os quais fazem parte de um Tô livro dando chamado aula. O Hambúrguer Era de Carneiro, Diário de uma Viagem Tá à bom. Índia. As 2 meninas, primas e amigas, foram encarregadas pela avó de fazer o registro diário de uma viagem que as 3 fizeram à Índia. Além de se divertir com as experiências dessas viajantes, você vai conhecer aspectos curiosos sobre os habitantes do Nepal, país vizinho à Índia e à China, cuja capital é Katmandu. Antes, confira no mapa a localização desses países, situados no continente asiático. Lá do outro lado. Diário de uma viagem à Índia. Diário de uma viagem à Índia. Hoje o dia foi sinistro. Fomos passear pelo centro histórico e encontramos homens santos, chamados sadhus. Eles têm umas manias bem esquisitas. Cobrem o corpo com cinza e ficam meditando em umas posições difíceis de se equilibrar. A vovó explicou que são posições de yoga. Os sadhus de verdade andam quase pelados e ninguém liga. Tinha um sadhu que devia ser meio falsificado, porque estava todo vestido e em troca de umas moedas deixava os turistas tirarem foto ao lado dele. Era um santo para turista ver. O cabelo desse sadhu era tão comprido que ia da cabeça, como todo o cabelo, até a ponta do pé, e ainda sobrava um pedacinho que arrastava no chão. Era muito feio. Pente não passava por ali fazia anos. Depois encontramos uns encantadores de serpentes. Eles existem mesmo, não é só em filme. Queria que o Davi, o Pedro, os 2 meninos mais legais da minha escola, e o Diego, meu irmão, viessem comigo, vissem isso. Eles iam achar muito irado. Os homens guardavam as serpentes em cestinhas de palha. Tinha um encantador de serpentes que tocava uma flauta e da cestinha aparecia uma naja. Eu sabia que era naja, porque elas são largas aqui junto do pescoço. Já vi em desenho animado. Tinha um menino segurando umas cobras muito enroladas umas nas outras. Elas estavam embololadas com fios do computador da minha mãe. Eu só soube que eram 3 porque contei 3 cabeças. E o mais incrível era um homem com uma jiboia imensa, de gorda e comprida. Se ela desenrolasse toda, ficaria maior do que eu. Fiquei de boca aberta. O homem da jiboia ofereceu a cobra para minha avó segurar. E se a cobra estrangulasse a vovó? Já ouvi falar de cobra que mata até um boi, e um boi é bem maior do que a vovó de qualquer pessoa. E depois de enforcar, a cobra engole o boi todinho, sem mastigar. A cobra não mastiga. Os dentes só servem de pazinha para ir Empurrando a presa. empurrar na presa lá pra dentro, mas voltando à cena da jiboia. Minha avó. Vai toda metida, a esperta e já estava sorrindo, pensando no sucesso que ia ser mostrar para a turma na hidroginástica. A foto dela com uma cobra a tiráculo, mas na hora de estender a mão e segurar o bicho, ela ficou com medo e escapou de virar lanche de jiboia. E eu escapei de ficar órfã de vó. No meio do Nepal, Luísa. Posso continuar? No nosso terceiro e último dia no Nepal, fomos conhecer a cidade de Pankhan, que é bem pertinho de Katmandu. Era um reino antigo e muito poderoso. Já foi chamado de Vila da Beleza. E a Vila dos 1000 Tetos Dourados. Lá moram muitos artesãos que trabalham
bem a beça com outros, com ouro e prata. Professora, a senhora está me escutando? Alto e claro. Ah, tá, porque meu ventilador desligou. A Lorena, que adora dançar, não ia acreditar no que a gente encontrou em Pantã Pagodes. Quando o guia falou, agora vocês vão conhecer um pagode. Eu pensei, bobeou. Até parece, a gente está cansada de ouvir pagode lá no Rio. Tem aquele maravilhoso do Zeca Pagodinho. Descobri que te amo demais. Descobri em você minha paz. Na mesma hora, puxei a música e a Luísa me acompanhou. O guia não entendeu nada. A vovó interrompeu, explicando que pagode no Nepal não tem nada a ver com o nosso pagode. Pagode aqui é um tipo de palácio com muitos tetos. Então lá fomos nós conhecer um monte de pagodes. Júlia. Então, gostou de ler as aventuras relatadas por Luísa? Professora, a gente já tinha respondido isso. Já, é isso que eu estou lembrando aqui. Vocês fizeram essa interpretação? Sim. Sim, senhora. Então, pronto, já está tudo feito, prontinho. Depois nós vamos passar, sabe para onde agora? Para a página 189. Bem que alguém falou aí. Professora, na 189. Não sei quem foi, mas alguém falou. 189. 89, que é a parte de verbo. Que eu disse que a gente ia começar os verbos, não foi isso? Porque a gente leu essa do dinossauro. 19/8, a gente leu essa do dinossauro. É prática de oralidade. A gente leu tudo isso aí. Aí Professora, a gente também já fez essa página. Hã? A gente também já fez essa página. Já Parabéns, fez, a viu, gente vai... professora? O quê? Parabéns. Por quê? Sim, do aniversário? Foi Obrigada. da Sim, senhora. professora, desculpa. Eu faltei no dia do aniversário da senhora. Parabéns. Foi, obrigada. Então, a gente vai fazer agora isso aqui, olha. A página 189, que é verbo. Verbo. Professora, por que a gente não continua 196? Porque a gente já fez 100. Essa aí, 189. O quê? 196? Eu estou na 189. Calma, deixa eu ler, explicar. Já fizeram esse exercício da 189, não já? De verbo, que eu vou botar isso aí na prova, viu? Aí se eu expliquei tudinho, estou lembrado que eu expliquei tudinho, a conjugação dos verbos. A verbo na primeira pessoa, segunda, terceira pessoa, já foi explicado isso, não foi? Eu estou lembrando aqui, ó. Tô. Tem esses quadradinhos de brincadeira também, já fiz também. Qual é a provável razão de Tostão não precisar? Eu já fiz isso também, já? Na 192? Sim, senhora. Já. Ainda bem, João. Vai me dizendo aí, João. 93. Ó, eu botei aqui 19/8. 2021. A gente ficou nessa daqui, ó. Onde tem cabeceira, brincadeira. Aí tem os piada e gíria. Eu lembro que a gente leu isso aí. Parece que a gente só não respondeu as questões. Foi, 9. senhora. Foi. Foi? Pronto. Então, quem lê aí? Cabeceira. Diário de uma, vamos ler para a gente fazer o exercício. Vá, leia. Brincadeira. Meu passatempo favorito é ficar no controle de videogame Kinect, principalmente no jogo dos Transformers. Cabeceira. Diário de um Banana. E é um dos livros mais legais que já li, porque mistura história com quadrinhos. Meus brinquedos favoritos são meus DS e meus Wii, com certeza. Sempre brinco de Nerf em casa. Já até quebrei um porta-retratos da minha mãe. Gíria. Todo mundo fala tipo. Na aula de português, a gente é proibido de falar. Temos que dizer, por exemplo, piada. Quando alguém não sabe contar, sempre solta a piada do pontinho. Leia. Hoje é assim. Crianças de hoje contam tudo sobre moda, brinquedos e filmes que marcam seu tempo. A palavra hoje contribuiu para que os verbos indicados nas frases fossem empregados em que tempo? Presente. Qual o tempo? Presente. Você vai botar presente.
Presente. Aí eu vou ler o 8 e vou explicar. Releia a frase dos depoimentos que mencionam brincadeiras no dia a dia, no dia de hoje. Meu passatempo favorito é ficar no controle de videogame. Kinect. Sempre brinco de neve em casa. Diário de uma banana. De um banana é um dos livros mais legais que já li. Adoro as músicas da Cat Perry. Compare esses depoimentos. Você vai fazer uma comparação aí. Com os do passado. Das outras páginas da reportagem. E responde. Que diferença você percebe entre as formas de se divertir dessas crianças do presente e as formas de divertir do passado? O que você achou diferente aí? Que elas, tipo, no passado, elas iam brincar na rua com a maior segurança. E hoje em dia não tem segurança. Não tem mais, né? Colocou? Coloquem, se não tiverem colocado. Os meninos de hoje brincam mais com jogos eletrônicos, né? Do presente, né? Sim. Professor, videogame, ninguém brinca mais com o carrinho, não. Isso é besteira. E no passado, as Brinca com o atividades carrinho. eram físicas entre as brincadeiras, né? 9. Releia o depoimento de Rafael, que fala sobre a aula de português. Gíria. Todo mundo fala tipo. Na aula de português, a gente é proibido de falar. Temos que dizer, por exemplo, o que você acha sobre falar gírias? Vocês acham certo falar gírias? Não. Não, senhora. Não. Eu também não gosto, eu não gosto muito de gíria, não. Eu quase não. Eu nem sei. O 10. Sabe, só vamos botar não. 10. Qual é o tempo verbal predominante nos depoimentos das crianças ao falar sobre as brincadeiras? Identifique 3 exemplos nas falas deles. Qual é os tempos aí? O tempo aí foi o quê? Presente, passado, futuro. Presente. Presente. Quando ele diz assim, mistura, brinco, no Isso. presente. Passando adiante. Tem outra história. 11. Em seu caderno, copie essas formas verbais empregadas pelas crianças. E a seguir, passe para o infinitivo. Aí tem tinha, brinca, precisava, ia, jogo, adorar está no infinitivo. Li, mistura. Então, como é que eu passaria esse verbo para o infinitivo? Eu já expliquei para vocês o que é infinitivo, né? Peraí. Infinitivo na primeira pessoa termina em AR, na segunda em R, na terceira em R. Então, vamos ver. Tinha, como é que fica? Tinha T. Fica na segunda conjugação, T. E brinca, fica Brincar. brincar. Precisa, fica Precisar. precisar. E ia, fica E ir. Ir. É verdade. Ia ir. E a terceira conjugação. Jogo, jogar. jogar. Adorar já está, né? Adorar já está. E ler. Mistura. Misturar. Então, nós temos verbos aí. Na primeira conjugação, que eu terminei em AR. Na terceira conjugação, que termina em ER. Ou, na segunda conjugação, termina em ER. Na terceira, em IR. Então, em IR só tem o quê? I, né? Só tem I. E na primeira tem T e ler. O resto é tudo... Não, na primeira, na segunda. Na primeira é tudo terminado em AR. Então, brincar, precisar,
adorar e misturar, é tudo primeira conjugação. Sim, jogar também. Complete já fez isso aí. As brincadeiras a gente já fez, né? Parte da reportagem que fala sobre como será o infinitivo no futuro. Na opinião de alguns jovens. No futuro pode ser assim. Quem lê aí a história? Posso ler? Pode. Tá. No futuro pode ser assim. Você aperta um botão, fala onde quer ir e a roupa te leva para lá. Moda. As pessoas vão usar uma roupa que tem pernas de cachorro e asas. Ídolo. O ídolo vai ser um bebê que canta rap. Uau. Aposto que vai ter uma bota. Opa, peraí, calma. Aposto que vai ter uma bota a jato. Ah, tá. Ia ler rato. Brinquedos. Existirá uma mochila em que você aperta um botão e sai voando. Vai ter um bicho que você coloca na água e ele ganha vida. Sempre quis ter um. Cabeceira. As imagens do livro vão se mexer. Se você tiver água, você poderá se molhar. Cinema. No futuro, o cinema vai ser em 1000D. Nossa, Aí legal. tem. O título dessa parte é No futuro. Pode ser assim. Nos trechos a seguir, que palavras confirmam a ideia de futuro? Você poderá se molhar. Poderá. Poderá, Bom, muito bem. eu acho. Aposto que vai ter Vai uma ter. bota a jato. Vai Vai ter. ter. Existe. Muito bem. Eita, que menino sabida. Vocês são muito sabidos, graças a Deus. Né? Vamos aproveitar Poderá. aprendendo. Acho que. No dia a dia, o uso de formas verbais do futuro. Nós temos todas elas aí. Aí tem um trechozinho número 1, né? A seguir, relê uma das falas de Larissa, da maneira como está reproduzida no jornal. Observe que alguns termos foram usados entre colchetes, pois foram escritos pelos redator do jornal para completar o que a garota disse a fim de tornar mais claro o depoimento. Ela botou: existirá uma mochila em que você aperta um botão e sai voando. Que mochila boa da mulher, esquece. Aí tem. Pelo que você observou nos outros depoimentos, Larissa empregaria o verbo da maneira como o redator. O escreveu, existirá. Então, ela colocou como. Talvez ela usasse, talvez ela usasse. Vai existir, mais comum na fala do dia a dia. Ela vai usar. Talvez ela usasse. Identifique e sublinhe as características que poderiam ser atribuídas às falas das crianças na reportagem. Mais espontânea, mais monitorada, mais informal, mais formal ou mais planejada? Você Mais espontânea e mais formal. mais espontânea e mais informal. Muito bem. Muito bem. O terceiro. Compare o modo de expressão no futuro na fala de Larissa ao modo de expressar. Esse mesmo tempo verbal desse outro depoimento. Vai ter um bicho que você coloca na água. Fernanda Pires. As pessoas vão usar uma roupa. Giovana Pérez. Em comparação com o que observou na fala de Larissa, que diferença há no uso dos verbos para indicar o futuro, nas falas de Fernanda e Giovana. Identifique na página da reportagem mais duas falas com essas
com essas mesmo uso do futuro. Isso é do quarto. Você usaria o quê? É o quê, professora? Olha, preste atenção. Vou ler o quarto. Identifique nas páginas da reportagem mais duas falas com essas mesmas uso do futuro. Aí ela disse assim: Tá. aposto que vai ter uma bota jato. Aqui, ó. Aposto que vai ter uma bota a jato. Lá embaixo do quadrinho. Tô vendo. Tá vendo? Então, coloca aí que é a resposta do 4. Tá. Só ela, né? É, só ela. Certo, professora. Já, meu amor. Pronto. Lá no outro, deixa eu ver o que, é que eu vou ler agora, no quinto, né? Reescreva no caderno as frases a seguir, substituindo a expressão verbal em destaque pela forma correspondente do verbo no futuro. No futuro. Vai ter um bicho. Eu me arrumei esses 100. Só que eu Como tenho que ficaria comprar o no presente futuro? ainda do menino. É. E tem Uber ainda para semana, tudo. Entendeu? Vai ter uma locução verbal. O que é uma locução Certo. verbal? É um grupo de verbos. Verbo mais verbo, né? Então, ele diz, vai ter um bicho. Olha o lixo, Passando para o futuro, como é que fica? Ah, tá. Entendi. Peraí. Se vai ter, então, terá um bicho. Terá um bicho. Colocaram? O hidro vai ser um bebê. Como ficaria? O hidro será um bebê. Muito bem. É. O hidro será. Vai ser, será. As pessoas vão usar uma roupa. As pessoas usarão uma roupa. Usarão uma roupa. Muito bem. Passando para o futuro, né? As pessoas usarão uma roupa. Pegar, Marcel? Pegar já? Chikungunya? Isso é ruim demais, Marcel. Letra D. As imagens do livro vão se mexer. As imagens do livro As imagens do livro se mexerão. se mexerão. Muito bem. É. Aposto que vai ter uma bota a jato. Aposto Terá. que Aposto que terá. Muito bem. Terá uma bota a jato. Letra F. Do futuro, o cinema vai ser em New Day. O cinema será. O cinema será. No futuro, o cinema será. Não é fácil passar de um tempo para outro. Sim, senhora. Quando Tá duas. gravando, professora. Oi. Essa ela tá gravando. Copie. Quem está gravando? Você está gravando a aula? Não, é a aula que tá gravando. Quem está gravando? Fala como comigo. Professor. A aula está sendo gravada, eu sei. Vai lá pro YouTube, viu? A senhora vai ser famosa. Igual a gente. Oxente, vai ser por ser famoso, é? Eu só tô Acho achando ruim. que agora. Eu só tô achando ruim uma coisa. O quê? Eu tô meio rouca. Ah, meu Deus, a professora tem que engolir o quê? É, melhor nem a senhora ficar falando muito, professor, pra não ficar pior. Eu era Quando duas ou mais formas verbais são empregadas, como se fosse um único verbo, tem-se uma locução verbal. Eu já disse a vocês que locução verbal é um grupo de palavras. Um verbo mais um verbo. Vai ser, vai fazer, vai comer, vai dormir. Isso aí tudo são locução verbal. Legal. Aí tem aqui. Reler a atividade anterior comparando cada alternativa
e sua resposta. Converse com os colegas sobre qual das duas formas de construir o futuro vocês, em geral, mais empregou. Vocês usaram o quê? A locução verbal vai fazer, vai ser, forma verbal simples, fará e será. Leia o poema a seguir, do escritor curitibano Paulo Lemix. Como é que a noite virá? Dia. Como é que a noite vira dia? O dia vira noite, só vendo tudo o que sabemos. Aí, lá na página 197, ele diz assim: observe o verbo em destaque nos 2 primeiros versos. Que ideia ele expressa? O que esse verbo em destaque indica? Assinala a alternativa que responde essa pergunta. Do poema, professora? O poema? É. Do poema não tem vida. Tá. Indicar, peraí. Eles indicam o quê? Está perguntando. Eu vou dizer agora, letra A. Mudança de Ação, mudança de estado. Muito bem. João já respondeu. Eu ia perguntar se era ação, se era fenômeno da natureza, se era estado do ser. Ele já disse mudança de estado. Muito bem. Está vendo como ele é prático em verbo? João, eu queria lhe conhecer pessoalmente. Um dia a gente vai se conhecer, né? Se Deus quiser. Sim, senhora, se Deus quiser. Você já estudou que a língua sofre transformações. As formas verbais do futuro são afetadas por elas. Por exemplo, farei, comerei, trarei. São formas que tendem a ser menos empregadas do cotidiano, quer dizer, do dia a dia nosso. Muitos preferem usar vou, fazer, vou comer, vou trazer. Mas, em situações mais formais, que exigem maior grau de planejamento, as formas simples são adequadas. Conhecer as diversas possibilidades de uso da língua pode ajudar você em diferentes situações comunicativas. A escolher a linguagem mais adequada a cada caso. Nós temos aqui, hora de se virar sozinho. Classe de palavra, variável que pode indicar. Olha o que o verbo indica tudo isso. Ação, qualidade, estado ou mudança de estado, fenômeno da natureza. Pode localizar o que expressa no tempo. O tempo pode ser presente, passado e futuro. E aí não tem não. E quanto ao modo, ele pode ser o quê? São 3 modos. O verbo tem 3 modos. Quais são? Quem lembra quais são os modos? A senhora já disse, só que está na panela. Você já disse? Não, eu já disse. Eu estou perguntando os modos. Aqui não tem os modos, eu estou perguntando os modos. Talvez vocês sabem. Acabei de Eu já falar. disse. Falou o quê? Presente, passado, futuro, meu filho. Não é modo, não. É tempo. Então não sei não. É Peraí, os tempo. modos? Eu não lembro não, professora. Eu juro pra senhora, eu não lembro não. Modos são 3. Indicativo, subjuntivo e imperativo. Isso aí é chamado de modos verbais. Então, se há 3 tempos, há 3 modos. Né? E aqui eles indicam o que ele indica. Ação, qualidade. Se eu digo, João estudou a lição. João fez o quê? Estudou. Fez o quê? Uma ação. Tá. Uma ação. Fez uma ação de estudar, né? Meu Deus. Entendeu? Se eu digo, trovejou muito ontem à noite, indicou o quê? Ação? Fenômeno da natureza. Fenômeno da natureza. Muito bem, fenômeno da natureza. Mas eu digo, João está doente. Um estado de mudança. O estado dele, é o seu estado que está doente, né? Muito bem. Então, nos verbos, a gente já
Falta depois, mas na frente tem mais, tá? A gente vai ver primeiro essa parte aqui, de advérbio. Vocês ainda lembram um pouquinho o que é advérbio? Eu lembro só um pouco, mas eu não sei. Eu me lembrava muita Eu coisa também, de... só um pouquinho. Advérbio, marca de tempo e outra circunstância. O advérbio indica as circunstâncias de tempo, de modo, de dúvida, de cidade, negação, tem um monte. Aí tem aqui. Além do verbo, a indicação do tempo nos textos podem ser feitos também por outras classes de palavras, entre quais se destaca que é o advérbio. Releia os textos que iniciam os quadros de falas de tempo de criança. No meu tempo era assim. As crianças do tempo de Pelé contam como eram as brincadeiras e o dia a dia naquela época. Hoje é assim. Crianças de hoje contam tudo sobre moda, brincadeiras, brinquedos e filmes que marcam seu tempo. No futuro, pode ser assim. No futuro, meninos e meninas, adivinha, Acho que é. adivinha, não sei o que, eu não estou vendo direito, não. Peraí, calma. Meninos e meninas. Peraí. Adivinham como vai ser Como vai ser? Sua a infância. infância da Kira há muitos anos? É, Pronto. Então, além dos tempos passado, presente e futuro, marcados pelas formas verbais, era, é, vai ser. Há outras palavras, não verbo, que ajudam a identificar o tempo em que os fatos acontecem. No meu tempo, naquela época, hoje e no futuro, né? Hoje. Hoje é o advérbio de tempo. Daqui a muitos anos, muitos é a intensidade. Essas expressões acompanham os verbos que pertencem à classe de palavras dos advérbios e das locuções adverbiais. No texto, ou nos textos dos quadros, a palavra assim também é um advérbio que expressa circunstâncias de modo. Eu digo, ele anda assim, a maneira dele andar, modo. Hoje é assim, ou seja, hoje é deste modo. Passando adiante, já tem um questionáriozinho, os exercícios 198. Vamos fazer? Na escala da reportagem, reproduzidas a seguir, identifique as expressões que indicam tempo. A. Eu brincava com meus amigos. Sempre. Sempre brinca. Aí, sim, na letra. Quem é o advérbio aí, a letra A? Brincava. Brincava é verbo. Identifica a expressão que indica tempo. Brincava não indica tempo. Sempre. Sempre. Eu brincava com meus amigos sempre. Então, sempre é um advérbio de tempo. Aí você vai estar sublinhar ou então escrever sempre. É melhor sublinhar e escrever ao mesmo tempo. Ah, então acho que eu já entendi já. Entendeu? Letra B. Sempre brinco de neve em casa. Já até quebrei um porta-retrato da minha mãe. Quebrei. Sempre de novo. Sempre de novo e tem outro. E... Peraí. Minha? Já até? Já, até preposição, não é coisa. Depois você vai citar as preposições. Até não, já. Já é advérbio também. Então, sempre é advérbio de tempo, né? C. No futuro, o cinema vai ser em Day. Vai ser? Futuro. Futuro. Não, no futuro. Você vai estar aí do futuro. 2. Leia outro trecho da reportagem. Tempo de criança. Nesse caso, o jornalista é responsável pelo
pela matéria, relata um pouco da infância. Por exemplo, da infância, do ex-jogador de futebol Pelé. Quem lê esse trechozinho? Professora, eu posso ler? Uhum. Posso? Pode, meu amor. Pelé foi um menino levado e amigo de todo mundo. Ele contou à Folhinha que era divertido viver no século passado, em Três Corações, Minas Gerais, e depois em Bauru, Bauru. sem TV e sem internet. Identifique as expressões adverbiais que dão ideia de tempo. Qual é as que dão ideia de tempo aí? Modo e lugar? Não, está pedindo as expressões que dão ideia de tempo. Passado, No século passado, você sublinha, ou então coloca aí de lado, e depois. Dá ideia de tempo. No século passado, indica tempo, e depois também é tempo. Terceiro, além das expressões de tempo, no relato sobre a infância de Pelé, reproduzido na atividade anterior, há outros tipos de circunstância. Localize as expressões conforme indicada a seguir e transcreva no caderno. A. Expressões que indicam o modo como ocorrem os fatos. Quais são as expressões que indicam o modo aí? No trecho? Hã? Na letra A. Então, no trecho de Não. É sem TV sem internet. e sem internet, exatamente. Vocês que indicam o modo como ocorrem os fatos. Sem TV e sem internet. É lá no finalzinho já, né? Sem TV e sem internet. B. Expressões que indicam o lugar em que ocorreram. lugar em Minas Gerais, São Paulo. Aonde foi? Minas Gerais e São Paulo. Aí você vai botar em Três Corações, aí em Minas Gerais. E em Bauru, São Paulo. Entendeu? Tem que botar esses dois. Escrevam. No 4. Completa o esquema a seguir com expressões adverbiais que caracterizam o viver de Pelé na infância. Quem caracteriza o viver dele aí? O tempo. Ele diz assim, deixa eu ver lá no texto. Viver? Sim, o viver dele. Aí o tempo foi o quê? No século passado, lá no texto tem. Aqui onde tem século passado, outro, depois, século passado e depois. Isso aí é a expressão adverbial que caracteriza o viver dele, como ele viveu. Tá. Entendeu? Uhum. E o modo como ele viveu? Como foi o modo dele? Sem TV e sem internet. Sem TV. Agora eu entendi, meu Deus do céu. Entendeu? Foi sem TV, o modo. E o lugar? Lugar foi Minas Gerais, São Paulo. Em Três Corações, Minas Gerais, e em São Paulo, Bauru. Bauru. É só isso. Aí nós temos aqui verbo, viver, tempo, modo e lugar. Quinto, lê o quadro e nos depoimentos reproduzidos, identifique as circunstâncias indicadas pela expressão destacada. Circunstâncias de tempo, lugar e modo. Na rua ou no quintal, eu brincava de estátua amarelinha. Isso aí indica o quê? Modo? Oh, não, lugar. Na rua está dizendo lugar. Lugar. A circunstância aí é lugar. Na rua ou no quintal, lugar. Tá bem. Edson
Arante do Nascimento, o Pelé diz como brincava na infância. Tempo. Tempo. É tempo? Circunstância de tempo. Já que era moda. É fácil, advérbio é fácil. Li um livro diário de uma Agora banana. Vagarosa. Tá vendo? Você está aprendendo os advérbios, foi? Fácil. É fácil. Fácil mesmo. Aí diz, advérbio é a palavra que modifica o verbo, pode modificar também o adjetivo ou ele próprio. Ô, Ou outros professora, advérbios. não deveria ter cortado, não, porque já é 11h12. A dizer que é segunda aula. Não. Vamos embora. Se continuar, a gente termina na hora certa e pronto. Né? Então, advérbio é a palavra que modifica o verbo. Pode modificar também adjetivo ou os outros advérbios, indicando circunstâncias de tempo, de lugar, de modo, de negação. Quando duas ou mais palavras são empregadas com advérbio, temos uma locução adverbial. Quando um advérbio tem dois ao mesmo tempo. Hora de organizar o que estudamos. Leia juntos o esquema a seguir. Classe de palavras que pode modificar o verbo, acrescentando circunstância como tempo, lugar, modo. É o advérbio, né? Ele acrescenta tudo isso no verbo. Já tem uma atividade. Atividade, formas de marcar o tempo. Vamos ler essas formas de marcar o tempo. Reler o que a escrita Lígia Fagundes Teles também conta para a reportagem. Eu já ouvi falar já dessa história. Lê aí. Dos Posso ler? gibis. Posso ler? Pode, qualquer um. Nos gibis, as trapalhadas de Bolinha e Luluzinha divertiam as crianças. A revista Tico Tico trazia muita informação. E até em revistas de farmácia tinha histórias de Monteiro Lobato para ler. Tudo bem. Professora, eu assisti a Luluzinha. Oi? Eu assisti a Luluzinha. Então, reescreve no caderno o trecho como se a escrita falasse com a intenção de trazer os fatos relatados para o momento presente. Como foi que ele trouxe esses fatos para o momento presente? No gibi. Peraí. No presente, é? Botando ali, dizendo nos gibis, a revista. Nos gibis, Francisca, Oi. deixa eu só dar uma pausa aqui para cortar a Pronto.